Nós formamos mesmo a última fronteira de resistência que o capitalismo brasileiro ainda não conseguiu superar. Os povos indígenas são a última reserva moral dentro desse sistema. Sabe quem diz isso? Daniel Munducuru. Dia bom, tarde boa, noite boa. Eu sou Léo Dias e esse é o Escutas e Partilhas da Fundação do Teatro Municipal de São Paulo, somando potência e difundindo conhecimentos. Dia bom, tarde boa, noite boa. Esse é mais um Escutas e Partilhas. Hoje estamos com Clarice Pancararu e Vanessa Fernandes Sobrino. Vamos falar sobre povos indígenas. Boa tarde, bom dia e boa noite, meninas. Boa tarde. Para começar, eu gostaria de que vocês se apresentassem, dizendo quem vocês são nesse território todo, o que levaram a vocês chegarem até aqui. Quem é você nessa existência de nossos deuses? Bom, meu nome é Clarice, sou do povo Pancararu. Porque primeiro eu vou falar do meu povo. Por que Clarice Pancararu? Porque antes de ser assistente social ou ser uma supervisora, eu sou Clarice Pancararu, que é o meu povo, que é a minha referência, que é a minha história. Boa tarde, eu sou Vanessa. Bom, eu sou uma pessoa indígena, sou uma mulher, mãe indígena. Minha mãe, ela é da etnia Palmari, mas o meu pai, ele é de culturas pré-incaicas. Então, foi um trajeto ainda de me reconhecer como uma mulher indígena, por todas as coisas que a gente já passou na existência, e entender a nossa conexão enquanto família, enquanto uma comunidade que sempre teve em contato com a terra. E é isso, eu estou aqui agora habitando em São Paulo, né? Tentando me adaptar a todas as dinâmicas do centro de São Paulo. E é isso, gente. Para a gente poder conversar um pouco essa roda de conversa, eu vou trazer uma fala da Sônia Guajajara. E aí, a partir dessa fala, a gente consegue discutir um pouco melhor de tudo que está por vir, ok? Ela diz o seguinte, abre aspas, o direito sim a uma igualdade de participação, a uma igualdade de direitos, mas respeitando as diferenças, respeitando as faltas de acessos e a falta de compreensão do que é ser indígenas neste país. Precisamos quebrar sim os regimentos, precisamos adequar esses espaços. O Brasil é um país que não reconhece e não valoriza a sua diversidade. E nós estamos aqui, nesse momento, para isso, para trazer uma nova consciência ecológica, humanitária e civilizatória. A nossa pauta também é da civilidade humana. Fecha aspas. Pronto. Ela falou isso dentro de um contexto onde trazia toda a representatividade do cargo qual ela já ocupa hoje e onde ela está, e toda a luta dela dentro daquela voz. Estar falando isso para vocês é poder trazer aquela fala de uma proximidade para poder a gente discutir, conversar e saber aonde a gente quer chegar. E aí a gente gostaria de poder falar um pouco sobre isso. A fala dela é uma fala de muitas reflexões, né, para quem faz parte de uma dinâmica da sociedade que a gente vive, né, e também é muito das nossas vivências, né. Numa sociedade que já passou por tanta coisa, por tanto desenvolvimento e tanta violência com relação não só à mata, mas toda uma cultura, né, de povos indígenas aqui nesse território Pindorama, que mudar a visão desses povos, trazer essa visão para a dinâmica como está, é remexer com a sociedade. Tem uma forma de se pensar que é ocidental, que não é a mesma forma como nós, povos indígenas, pensamos e vemos a vida, né? Então, trazer essa nossa visão de conexão com a vida, de explicar a maneira como que a vida é feita, para a gente, é diferente do modo ocidental, por exemplo.
que está colocado, né? Então, uma criança ela nasce desconectada com a sua origem. Uma criança nasce desconectada com a visão de mundo, né? E ela sofre todas as dinâmicas que a sociedade tem, né? Então, eu falo muito isso, eu penso muito isso e dialogo muito com os meus pais sobre isso, né? Aí, quando você se afirma como indígena, quando você está ali existindo no meio que não existe pessoas ali indígenas, você causa mesmo uma confusão na cabeça das pessoas, né? Porque a sua forma de ver a vida, a sua forma de se conectar com o sol, com a água, com a terra, é totalmente diferente daquilo. E para a gente também é muito difícil de estar aqui, porque a gente não está na nossa conexão mesmo real, né? Então, às vezes eu sinto muita vontade de pisar no chão, por exemplo, e aqui eu não consigo. Então, é uma questão de reflexão existencial, mas também mudar a lógica de uma sociedade ocidental que foi construída de uma certa forma, né? Então, o que antes falavam que a gente era atrasado, que a nossa civilização era pré-civilização, não, a gente está trazendo todo o nosso conhecimento civilizatórios antes de sobrevivência para uma sociedade que está se degradando. Esse é o meu pensamento, e muito mais complexo, mas ela resumiu muito bem. Sim, só dando um gancho para Clarice, quando você fala de transicionar saindo do seu espaço e do incômodo que ocorre, é justamente aquilo que você fala. Quando tem o nervosismo, quando tem a sensação de poder, de fato, não estar dentro do seu território e ter que fazer esse deslocar, vai muito dentro do que ela fala de poder buscar os seus pertencimentos, seus direitos em todas as esferas enquanto humano. Isso não vai distinguir ninguém, mas existe o respeito e a dinâmica de cada comunidade, de cada povo, que não pode deixar de ser visto. Bom, como a temática é sobre povos indígenas, você não abriu mais outra coisa, sei lá, uma outra fala, só povos indígenas, eu não consigo falar qualquer coisa sem falar da trajetória dos Pucararu. No sentido que a fala da Sônia e o que os Pucararu vivem hoje por viver no contexto urbano, porque a gente não vive em aldeia. Né? Então, a gente fez uma apresentação no Centro Cultural da Vergueiro e lá tem um praiá da década de 40. E daí a gente fez um encontro daquele encantado que está lá da década de 40 com os nossos que estão aqui em São Paulo, novos, recente. Eu até brinquei com as meninas. Encontro de milhões. E eu já tinha feito uma visita em outro momento no Centro Cultural. E chegando lá, como eu fui com um antropólogo, sei lá o que mais, então assim, eu fui, conheci o espaço, pronto. Nesse momento que eu vou, que eu levo os praiá, que são os nossos encantados, né? E a gente leva o nosso grupo para ter esse encontro, eu tive um outro pensamento, uma outra visão. Que ali estava os nossos ancestrais, eles chegaram aqui primeiro. É real isso. Eu ouço muito no museu, os nossos ancestrais já estavam aqui. Eles já habitavam aqui. Isso é fato. Primeiro veio Nossos Encantados por Mário de Andrade, e daí vem, na década de 50, 38, 40, na década de... na verdade, ele veio em 38. Meu povo começa a migrar na década de 40. E vem ficando por aqui. Trabalha no estádio do Morumbi, fica na favela da Mandioca, que hoje é Real Parque, né? Que somos 180 famílias, dentro de um território que tem 8.000 pessoas, 600 é Pancararu. E ali já começa o nosso desafio, que eu acho que entra dentro do que a Sônia fala, que é não ser reconhecido pela FUNAI, não ter os mesmos direitos que os povos indígenas têm dentro da aldeia, mas aí passou-se um processo. Eu lembro que a Dora sempre contava, que foi de uma de nossas lideranças, no qual fez um levantamento, levou para a FUNAI para poder a gente ter esse reconhecimento. Então hoje, naquele tempo, somos reconhecidos. Porém, depois veio a luta por ter um atendimento específico, que tem os atendimentos dentro da aldeia.
A gente tem esse atendimento. Porém, dentro da comunidade, aí vem os conflitos. Somos folgados, somos privilegiados, né? Temos uma associação, porque vocês têm, a gente não. E não é sobre isso. É sobre você ter um direito na Constituição e você dizer, eu quero que faça valer a pena. Eu tenho direito. Eu vou para a rua, eu quero meu direito, né? E a gente está ali, e nem sempre as pessoas vão compreender ou entender isso. Que é direito delas também. Não é só nosso, é delas também. A saúde, a educação, a moradia, de todo mundo. Mas, porém, existe, a gente vive lá, né? Respeitando as limitações, como, por exemplo, a gente faz ritual fechado. Então, a gente tem que respeitar o nosso vizinho, uma hora para começar, uma hora para terminar. Porque a gente não está na nossa aldeia, né? Exatamente isso que a Vanessa falou. A gente não sente a terra, a gente só sente o asfalto. Eu costumo dizer que quando a gente está no ritual na aldeia, os nossos praial, os nossos encantados, eles não dançam, eles flutuam. Aqui, os meninos dançam conforme a gente é convidado do espaço, e daí a gente faz o que dá, né? Tem momentos que a gente está mais próximo, depende da recepção, depende do ambiente, depende do público, para a gente poder se conectar com aquelas pessoas que estão ali. Então, assim, eu falo e continuo falando. Cada território tem as suas demandas. Cada território tem os seus problemas. Não é porque lá no Jaraguá é aldeia e lá no Real Parque é comunidade, e são vários, que a gente não possa encontrar o mesmo problema. Somos 180, 30 está no panorama, que vive num barraquinho de madeira, que não tem um saneamento básico, que não tem uma qualidade de vida boa. Vamos se dizer assim, eu moro em apartamento. Falou de Real Parque, vocês moram em apartamento. Que não significa que a gente não passe por algum tipo de dificuldade, né? Então, assim, toda a nossa luta dentro do território e é dentro do Real Parque começa em 38, quando vem o nosso encantado, quando vem os nossos parentes, quando vem os mais velhos e deixa. Esse é um dos motivos daquela associação, é dar ou querer dar continuidade a algo que já começou e que as nossas crianças cresçam. Não usar o termo que a gente escuta muito, eu sou índio. Não, eu quero que eles falem, eu sou indígena, eu sou do povo Pancararu. Porque são muitas crianças que tem dentro do território. E para mim, eu já participei de várias palestras, várias rodas de conversa. E para mim chegar em vários espaços e dizer, não, minha avó era. Para mim não tem era, ou para mim é. Não tem essa de era. Ou minha avó era. Não, ela é. Não tem essa. Minha avó era indígena. Não, ela é. Ela é. Porém, por conta de toda a violência que os povos indígenas sofreram lá atrás e vem sofrendo até hoje, porque é real, não é uma coisa que aconteceu lá e acabou hoje, se perdeu. Muitas coisas acabam se perdendo. Eu recebi uma proposta esses dias que era para falar sobre a língua. Eu falei, mas eu não consigo falar de algo que eu não vivi. Eu não consigo falar para você de algo que a minha mãe não conseguiu viver também, né? Então, assim, são várias coisas que acontecem quando você vive ou não dentro do território. Mas também tem aquela história, né? Brasil, terra indígena. Pronto, estou dentro do meu território. Aqui é meu território, tá? Deixa marcado aqui. E só complementando, e muitas situações que a gente passa também é decorrente a esse processo de apagamento mesmo da história, né? Então não é à toa que minha mãe e meu pai eram nômades, por exemplo. Meu pai correu o território praticamente a Gaiala inteiro,
a pé, e as pessoas não acreditam. E assim, e hoje quando a gente é questionado, porque isso é uma questão, né? Ah, então você não é indígena de verdade. E aí até a gente entender, né, as questões que estão permeadas por trás disso, de não ser reconhecido como pessoas indígenas, povo indígena, em contextos diferentes um do outro, isso é um problema, porque isso é uma violência psicológica, né? Eu vou trazer um dado que soma na conversa aqui, dado recente. 1,6 milhões de indígenas no Brasil. O último IBGE, é o último resultado do IBGE 2022. Esse valor, e aí, em 2021, foram registrados 305 casos de invasões, exploração, recurso natural, tudo que a gente vem acompanhando nos jornais nesses últimos tempos, né? Em 2021, 176 casos de assassinato de indígenas, sendo 29 mulheres. Todos esses dados está sendo a todo momento divulgado nesses últimos anos agora. A gente já sabe o porquê de tudo isso em partes, mas a gente busca melhorar esses números no sentido de poder fazer a redução disso. Fazer a redução de todos esses números requer ações, políticas públicas e tantos outros projetos que envolvam parceiros. Eu trago isso para poder te perguntar o seguinte, Clarice e Vanessa. Hoje vocês estão em duas instituições e chegaram dentro de cargos onde tem a representatividade, tem a mulher dentro dessa representatividade e tem um diálogo aberto. No museu e dentro da Secretaria de Direitos Humanos, existem ações, políticas públicas e diálogo aberto para com a sociedade. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu exercer lá, justamente para poder a gente compreender até onde vai a questão da gente criar consciência, educar o outro sobre essa temática. Bom, eu tenho 5 meses de museu. Porém, eu tenho toda uma trajetória dentro do museu, né? Às vezes eu até brinco com o pessoal, que eles falam, Clarice, você tem todas as blusas. Eu disse, as minhas blusas me representam, que é para você saber que eu vim do conselho eu fui para ser mestre e hoje eu estou como supervisora. Então, eu fui, né, dentro da empresa, passando por vamos dizer, setores, né? E assim, dentro do museu, a gente, quando eu atuava como mestre, e a gente recebe um público dentro do museu, várias vezes a gente chegava, as crianças, correndo, todo mundo. Eu não sei qual é a informação que eles recebem quando eles recebem passeio, né? Que tipo de passeio. Mas que várias vezes a gente, dentro do museu, a gente fala que o museu é a nossa casa. E que é a Tava, casa de transformação. Porque eu vou dar um exemplo do menino que chegou lá e fez assim, né? E daí a gente tentava falar com o grupo, que por sinal era mais de 30 pessoas, e só eu e a Wexilânia nesse momento fazendo a recepção lá embaixo, a gente não conseguia falar com as pessoas. E assim, teve um momento a gente falar, olha, primeira coisa importante que vocês têm que entender aqui dentro. Vocês nunca vão aprender se vocês não sentar para ouvir. Seja em casa, seja ouvindo as histórias dos seus pais, dos seus avós. Eu aprendi assim. Ouvir enquanto as outras pessoas falam, que isso é uma forma de respeito. Enquanto vocês não aprenderem a respeitar os seus professores, seus pais, vocês não vão saber o que é isso. Então, assim, a gente pode começar a atividade aqui ou a gente pode subir direto para o 7º, porque é um museu vertical, a gente sobe de elevador e desce de escada. As exposições começam do 7º andar e vai até o 3º andar. A gente divide as turmas, tudo, né, e vai organizando dependendo da quantidade. Se for 60, a gente desce com 30, depois vai trocando os andares. Mas o museu, além de ter sido uma luta, uma conquista dos povos indígenas, dos Guarani, né? A gente traz essa fala dentro do próprio museu. E a gente poder ser o tempo inteiro protagonista da nossa própria história, né? Porque eu cheguei aqui, eu achava que a Vanessa, ela não era indígena. Então, assim, falei, vamos lá.
Vamos ver o que é que ela tem para dizer. Eu espero que a gente consiga se entender enquanto indígena e não indígena. Esse era o meu pensamento. Mas vai dar certo, né? Quando eu era chamada para ir para... Quando eu via muitas vezes um antropólogo falando, por que o indígena não está ali? Por que o indígena não pode contar a sua própria história? E o museu é isso. A gente sempre fala, é uma escola viva. É que nem, às vezes, você pode chegar, que nem agora, a gente está com um número reduzido, né? 5, porém tem as escalas. Então, você às vezes vai achar 3, 4. E a gente tenta, dentro do museu, pelo menos, quando eu estava no educativo, às vezes eu sentava com os mestres, quando dava, né? Eu falava assim, gente, a gente é a referência desse museu. Além de ser o Museu das Culturas Indígenas, a gente é a cara do museu. Por quê? São os indígenas que estão em cada andar para atender o público que chega aqui. Vocês acham que a gente nunca passou por um tipo de preconceito, né? Óbvio. Às vezes já teve situação da pessoa, a gente tá lá, bom dia, boa tarde, a pessoa passou a sentar, tipo, vim sentar aqui nessa cobra. Não tô interessada. Então a pessoa chegar e dizer, vamos lá, eu quero saber o que é que tem aqui nesse andar, você já ir falando, e a pessoa sai falando, sabe? Então, assim, é que a gente tem um tempo ou um modo de vida diferente dessa correria, sabe? Não adianta, às vezes, a gente chegar no mais... então, você tem que ir agora ali, Não, calma, sabe? Então, olha, vai ter uma visita, assim, vamos lá, né? E a gente vive sempre questionando sobre esse tempo. Assim, não tem nem o que falar, né, gente? É o Museu das Culturas Indígenas, eu tô lá, né, como supervisora, eu amo, sabe? Não tenho o que dizer. E tudo que vem sendo construído dentro do museu é a partir do conselho. Nada é feito dentro do museu sem antes consultar o conselho. E quem é o conselho? Os povos indígenas. Porque não adianta eu falar se não tem ninguém para me ouvir. Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de coisa e eu não tenho ninguém para me ouvir. Eu quero falar, mas eu quero que alguém me ouça. E o museu é exatamente isso. O museu não é só sobre as exposições. É também a gente poder ter espaço e contar a nossa luta, a nossa resistência. Dentro dessa capital, dentro aqui de São Paulo, quanto é difícil a gente sair do nosso território. Eu às vezes falo, alguém perguntou se eu queria sair do meu território? Não, ninguém perguntou se eu queria estar aqui. Eu estou aqui, contando a minha história. Mas ninguém me perguntou, né? E eu estou aqui. Nem sempre a gente quer vir. Muitas vezes somos arrancadas, somos roubados, somos retirados dos nossos territórios, somos expulsos de nossos territórios. Né? É óbvio que eu vim, a minha mãe que me trouxe. Eu só tinha 15 anos, então ela me trouxe. Naquele momento ela nem pensou na sensação, no sentimento que eu tive quando eu cheguei aqui em São Paulo. O medo que eu senti quando eu cheguei nessa cidade. Né? Então hoje eu tenho um espaço. Os povos indígenas têm um espaço dentro do território onde eles possam contar suas próprias histórias, suas vivências, né? Poder falar um pouco dentro do museu. Eu lembro que uma vez chegou um visitante e ele falou assim, mas demorou muito para ter um espaço desse para vocês. Eu falei, mas chegou. Né? Tudo é no seu tempo, não importa o tamanho. Mas tudo tem o seu tempo e a gente tá lá. Tem hora que eu sinto saudade de estar lá na Cobra, eu subo pra lá, porque eu amo. E ali a gente tem essa troca. É Guarani, é Vassu, é Pancararu, é Pancararé. São vários povos dentro. É muito bom você poder trocar com seu próprio parente, né? Você saber que você está trabalhando com seus parentes dentro. Né? Que a gente tenha mais oportunidade, que a gente ocupe mais esses espaços. E a fala da Vanessa, de dizer, a gente, porque muitas vezes o indígena, eu vim pra cá toda de batom, com esse brinco que não é do Pancararu, com meu colar que é de Pancararu, esse aqui que é funiô, né? Então, assim, eu carregando toda a diversidade de cada um, entra um pouco naquela questão de apropriação, não estou me apropriando.
né? Mas eu estou usando um objeto que não é do meu povo, mas eu não vou deixar de ser Pancararu porque eu estou usando. E o museu é isso, e muitas vezes tem o artesanato lá de cada povo também, para expor. É um lugar de fala, de fato. O museu é isso, um lugar de fala dos povos indígenas, onde chegam. E hoje mesmo teve formação de professores, e eu tô lá. Falei, ai gente, vou lá no sétimo, porque eu tô com saudade. Vou lá dar uma olhadinha para ver o que os professores estão fazendo com os mestres. Né? Porque é bom ter esse contato, né? Estar junto e perceber que tem pessoas que realmente estão ali, que querem aprender, que querem estar junto, que querem levar um pouco para a escola, né? Porque ainda que exista a Lei 11.645, mas não é, né? Em todas as escolas que consegue se falar de povos indígenas, né? Eu só queria fazer um ganchinho na fala da Clarice, porque quando ela estava falando da inauguração do museu, eu fui na inauguração do museu, levei minha filha, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aí, quando eu entrei no museu com a minha filha foi naquele andar que tinha aquela jiboia. E isso é muito simbólico pra gente, né? Não é só uma cobra, uma jiboia. Para dentro da nossa cultura é um ser espiritual, um guiador. Então, quando minha filha subiu naquela linda jiboia, eu fiquei super empolgada. Assim. Eu fiquei lembrando de toda uma parte da minha infância, que foi quando eu frequentava as escolas ainda dentro da década de 90. Quando eu apontava nos livros didáticos que eu era descendente inca, que meu pai passou por essas culturas. Meu pai é uma cultura pré-incaica. Então, meu pai tem muita memória desse povo, né? Então, quando eu falei para a professora que eu era descendente inca, e descendente ainda, né? Não falei que eu era inca, né? E hoje eu vejo a importância. Hoje eu sou inca, eu sou palmari, né? E eu lembro que ela me chamava sempre para a diretoria e falava, olha, esse povo aqui, ele já não existe mais. Então, você não tem como ser descendente desse povo, ele não existe. Então, na minha cabeça, o que foi? Um processo de apagamento, né? E aí, era como se eu não existisse. Então, quando eu fui na inauguração do Museu Unico, foi quando eu estava falando, nossa, mas será que eu sou? Será que eu não sou? Será que, nossa, toda a história da minha mãe, do povo, do meu pai, tudo, toda aquela violência que a gente sofre. E aí eu pisei em um dos espaços que eu realmente falei, eu sou uma mulher indígena, cara, eu tô aqui, tô nesse espaço, me conectando de novo com a minha ancestralidade. Aquilo que a minha mãe sempre falou, aquilo que meu pai sempre falou, faz todo sentido para minha vida. E aí, como que é esse processo, né? Você mas você não conectava, né? Como que as pessoas vivem na cidade, você não conecta, né? E essa é a minha experiência, assim, com o museu, assim. Fico muito feliz com a sua fala, de trazer esse protagonismo mesmo, né? Os povos da diversidade. E eu fico mais feliz ainda de poder te ouvir dessa forma, né? Essa fala sobre o museu. Eu tive essa experiência de uma forma diferente, porque eu chego aqui com 15 anos, mesmo sabendo que sou do povo Pancararu, eu tive aquele distanciamento. E daí eu me sentia perdida, era como se faltava algo. Eu sabia que tinha Pancararu dentro do território, mas faltava algo dentro de mim. E quando eu fui fazer o cursinho da Poli, né, eu estudei o cursinho da Poli, mas eu não falava. Hoje eu chego e falo em qualquer lugar, eu sou Clarice Pancararu. É o meu povo. Eu vim de lá, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu tenho uma história, né? Mas até eu chegar nesse pensamento, eu passei por esse processo. Como se eu estivesse apagando a minha própria identidade. Quem sou eu nesse contexto? Quem sou eu aqui nessa selva de pedra? Quem sou eu? Da onde eu vim? Por que me tiraram de lá e eu não consigo voltar? Sabe? Aí chegar no Pindorama, porque eu precisei passar pelo programa Pindorama para mim poder ter uma bolsa na PUC, e eu estava lá e eu falava, eu sou Clarice. Mas por quê? Tem muito ainda a ver também, até hoje, com o estereótipo. Porque se eu falar que eu sou uma mulher negra,
Não é que eu não vou sofrer nenhum preconceito, não é sobre isso, mas tá bom. Mas quando eu falo que eu sou uma mulher indígena de Pernambuco, onde eu já ouvi que em Pernambuco não tem indígena, né? Então, assim, eu então falava simplesmente que eu era Clarice. E daí eu tinha meu amigo, aí ele me apresentava. Quando eu falava que eu era Clarice, em seguida era ele que ia se apresentar, ele falava, eu sou Amara, eu sou do povo potiguara. E essa é Clarice do povo Pancararu. E a gente veio pelo programa Pindorama. Eu nunca tive vergonha de ser o que eu sou. Mas eu tinha medo por conta do preconceito e os olhares que as pessoas ensinam de mim, né? Eu só não queria ter que estar me explicando para a pessoa, para dizer que eu sou, né? Então, assim, eu passei por esse processo de forma diferente. Mas aí, nessa trajetória, passando pela PUC, foi onde eu conheci a CAPISP, né? Que são lideranças, né? Lideranças indígenas. E quando eu encontrei Funiô, Cariri Chocó, Guarani, na época eu não lembro mais, Pancararé, eu não lembro mais se tinha mais outros povos, mas eu acho que tinha. Foi como se naquele momento, pronto, encontro de energia, não sei o que foi, mas ali, a partir daquele momento, falei, nunca mais eu largo esse movimento. Eu quero conhecer todo mundo. Eu quero saber quais os povos que estão aqui na cidade. Eu não estou sozinha. Foi assim que eu pensei, sabe? Eu ouvi a Ava falar, eu já falei isso para ela, né? Que ela é Funiô, fala, o que essa mulher tá falando que eu não estou entendendo nada? Aí o Emerson também, que ele é Guarani, ele fala, meu Deus, dá uma saída esse homem. Gente, como assim? Tem outros aqui, sabe? Essa ideia, assim, eu não estou sozinha. Então, a partir daquele momento, ainda que tivesse os Pancararu pronto. Clarice ia para o Jaraguá, ia para todos os lugares. E isso foi bom para me fortalecer. Isso só me fortaleceu, né? Enquanto povo, a minha identidade, poder contar da minha história, sem medo, porque vergonha eu nunca tive, né? A gente não tem que se envergonhar das nossas raízes, da onde a gente veio, carregar realmente quem somos, né? Então, assim, muito boa a fala da Vanessa, que a gente sempre, né, parece que a gente senta para conversar e acaba tendo a mesma história, porque é basicamente a mesma história. A história do nosso povo, quando eu falo nosso povo, são todos os povos originários. Ela vem de todo aquele sofrimento, não é só o meu povo, Pancararu, mas também a história dela, porque a gente vai... Por isso que se encontra, se bate. Tá vendo? Assim, falar um pouco como eu cheguei na secretaria, né? Eu trabalho com as crianças do campo, meus pais moram ainda no campo. Então, eu trabalhei na escola do campo até 2019. E em 2019 eu precisei trabalhar para o centro para desenvolver um projeto também com as crianças daqui do centro relacionado ao campo. Me frustrei um pouco porque eu descobri que não tem conexão nenhuma mesmo com a terra, e como o trabalho ficou muito difícil, porque as crianças que já têm conexão do campo, é muito mais... Você fala uma coisa e elas já sabem o que é, né? E aqui tinha que começar do zero, tudo muito do zero. Então, isso também trouxe uma realidade do que é morar no centro. Embora eu tenha nascido no centro, eu não tinha passado uma realidade já com consciência do que era o centro, né? Então, quando eu fiquei sabendo da coordenação dos povos indígenas, por exemplo, que me veio o convite, eu falei, nossa, isso é um ganho de protagonismo. Pra gente que mora num campo, a gente não tem acesso a políticas públicas nenhuma. Então, ter a oportunidade de estar lá dentro para desenvolver e pensar políticas públicas, pensando numa diversidade de povo, de especificidades, e cada um tem a sua forma de ser dentro de um grupo, né? Dentro da sua comunidade, sua etnia, para mim isso está sendo uma experiência, assim, uma experiência muito boa, de me reconectar comigo mesmo, de fazer esses encontros aqui, por exemplo. Fico feliz quando você disse que ficou contente
pela fala da Clarice em relacionada ao museu e criar esse resgate de que vocês viveram lá no processo da abertura do museu, você ter ido lá. Ela ficou super contente em poder ouvir, saber que ela está dentro daquela estrutura. E tem uma pessoa que viu aquela estrutura nascer, ela proporcionou isso junto com os pares lá. E aí tem eu aqui, mais feliz ainda de poder saber que consegui unir duas histórias que se viverem em algum momento, vivenciando em um dia, de forma incrível. Eu fico na reflexão, meninas, quando a gente fala da importância das políticas públicas, da importância da educação, da temática dos povos indígenas e povos originários para uma população diversa, porque o museu entra qualquer tipo de pessoa, e aí eu falo qualquer tipo relacionado à idade, gênero, cor, condição social, porque está aberto lá para isso. As políticas públicas, aos poucos, vai criando espaços para chegar a determinados territórios, mas aí vem minha reflexão da seguinte maneira, uma provocação verdade. Diante de todas essas possibilidades da gente fazer esses contatos, levar essas temáticas, criar conscientização, os números aumentam, né, por conta de algo que é bem maior do que isso aqui, que é muito pontual. Mas no dia a dia, como que a gente consegue fazer aquela consciência urbana? Quando eu falo urbana, porque a gente está dentro desse território urbano, e aí é pegar o metrô, é pegar o ônibus, é levar o amigo para a escola, é ir para uma manifestação artística. Como que eu levo essa consciência urbanamente? Eu acho que a Clarice não vai concordar comigo, mas há um estranhamento, né, na sociedade, quando a gente passa, principalmente pega transporte público, as pessoas sempre ficam olhando assim, tipo, um olhar meio de curiosidade, às vezes quer perguntar, às vezes tem medo, muitas coisas, né? Mas uma das coisas que eu faço muito com a minha filha, por ela transitar também comigo, eu prefiro que ela venha comigo. Eu vou trabalhar, mas deixo ela na creche, perto de mim, que acontece algum imprevisto ali, consigo pegar ela e levar ela no médico. Então ela faz esse trânsito comigo de sair de casa, pegar trem, chegar aqui no centro de São Paulo e depois voltar para casa. Eu sempre vou conversando com ela, assim, por mais que ela tenha 3 anos, que um dia isso aqui foi terra. Então o trem é uma coisa, a gente vai entrar debaixo da terra agora. Mas ela tá em forma de trem, de metrô. Então eu sempre vou trazendo um imaginário que a minha mãe trouxe para mim, que meu pai trouxe para mim. Então quando a gente morava no contexto urbano, que a gente passou por uma época muito difícil, que foi que a gente morava na Zona Norte, na Brasilândia, na década de 90 ainda. Então a Brasilândia nem era tanto grande quanto era agora, por exemplo. Ela era muito pequena e eram barraquinhos de madeira ainda, né? Então eu lembro que o meu pai e minha mãe, eles mexiam muito com o meu imaginário, assim, quando era alagamento. Aí minha mãe sempre falava, olha filha, a mãe, o nosso povo sempre morou assim, mas as nossas casas flutuavam em cima das águas. Então ela sempre trazia esses imaginários para mim, né? Então eu faço isso, às vezes eu brinco com o que está acontecendo ali e falo para minha filha, filha, agora a gente vai virar uma minhoca, a gente vai entrar debaixo da terra. Então, são exemplos do cotidiano, né? Às vezes a gente vê uma praça que só tem asfalto, e aí a gente fala, olha, talvez a gente consiga plantar uma planta aqui, uma árvore, consiga fazer um jardim, né? E trazer uma consciência um pouco mais humanitária mesmo, né? De trazer um verde para a cidade, de falar, olha, por que será que não tem tanto verde aqui, né? Trazer um pouco dessas consciências, de onde a gente está partindo, sabe? Como diz a Sônia, ações como essas são ações civilizatórias. Faz parte dessa integração de corpos e espaço, mas permite que a gente não nos falte a consciência quando a gente está dentro dos nossos povos, né? E aí isso faz reverberar, perpetuar. E você, Clarice? Essa consciência urbana, diária, como que você constrói ela? Eu já tenho 18 anos, ou é 20, sei lá, já perdi as contas, que eu moro aqui em São Paulo. E ao mesmo tempo que eu já me adaptei, mas você sempre sente falta de algo, né? Por exemplo, esses dias eu fui pro Rio Silveira. Gente, que tranquilidade, que paz, que lugar lindo. Que às vezes fala, eu queria ficar aqui.
né? E ao mesmo tempo eu quero voltar para a cidade, meio louca, corrida de um lado para outro, mas eu quero estar aqui também. Mas também não é algo que eu quero para a vida toda, tá? Eu quero estar no meu canto ali, na minha terrinha, na minha areia e poder ir, sair um pouco daqui. Quando eu fui pro Rio Silveira, eu falei, nossa, gente, que diferença. O que é sair, ainda que eu tivesse ido sozinha, que eu fui a trabalho, eu falei, nossa, é outro ambiente. O galo começava a cantar sei lá que hora da madrugada, né? E eu lembro que quando eu morava na casa da minha irmã, que era no último andar, todo dia, 5 horas, 4 horas, sei lá que hora, eu ouvia o barulho do trem. Todo dia. Eu falava, ou eu tô ficando louca já, porque eu tinha pouco tempo que eu tava aqui em São Paulo, ou eu não sei mais o que fazer, porque a gente mora do lado da Marginal Pinheiro, então vai ouvir o barulho do trem, né? Eu falava, ou eu tô ficando louca, ou esse trem roda a noite toda, ou ele roda de manhã, não consigo entender. Mas viver aqui na cidade, vindo da aldeia, nem todo mundo consegue ficar. Tem pancararu que vem e fica um ano embora, porque não aguenta. Não aguenta essa loucura de ter que sair de casa 6 horas. Eu, por exemplo, acordo 6 horas, meu filho levanta, já tem 11 anos, é o mais velho. Ele se troca, vai pra escola, tchau, mãe. E daí, das 7 horas, aí eu acordo, Giovana. Vamos, Giovana, levanta, que tá na hora da gente ir. E daí a gente levanta, e Giovana tem 3 anos também. E daí a gente levanta de manhã, eu deixo ela com a Ivone, e eu vou pro museu. Só que eu só chego em casa às 8 horas da noite. Meu filho dá tchau de manhã. Eu só consigo falar com ele de novo meio-dia. Então, assim, pra gente ver como que a gente tenta dar uma qualidade de vida melhor para nossos filhos, saindo do nosso território para vir para cá, mas ao mesmo tempo, às vezes eu me pergunto, é isso mesmo? Sabe? Mas se eu for para a aldeia também, será que eu consigo? Como que eu vou, por exemplo, não passar por necessidade mesmo? Eu penso nesse olhar. Mas que é um dia a dia muito corrido. De você chegar, seu filho sair, tchau mãe, bom dia, e você chegar, oi filho, boa noite, vou dormir para acordar de manhã. Né? E assim, é muito difícil, né? E não conseguir acompanhar outras coisas, né? Como escola, um exemplo. Não consegui acompanhar tudo do que acontece, mas eu também não sou sozinha nesse sentido. Eu tenho a minha família também como um apoio ali, né? Porque para mim trabalhar eu tenho Ivone, eu tenho minha tia, quando a minha mãe tá, é minha mãe. Mas são coisas que às vezes a gente não senta. Eu só lembro para eles não esquecer nunca, né? Da nossa essência, da nossa história. Porque, por exemplo, o João, ele é muito diferente da Giovana. A gente tá aqui e ele não gosta de usar toré, literalmente. Giovana, com 1 ano, quando ela viu pra Yá, ela disse, nossa mãe, que lindo. Eu falei, essa daqui eu sei que vai ser aquela que vai querer comer pirão, vai pro toré, vai pros rituais, ela nunca vai reclamar de uma fumaça. E é isso. São 2 crianças diferentes. Então, assim, viver aqui você não sabe se você vive, você luta todos os dias aqui na cidade para sobreviver, seja por nossos direitos, seja enquanto você tem sua família, e você tá o tempo inteiro nessa uma luta diária, né? Vamos dizer assim, casa, família, trabalho e associação, porque eu não sou só Clarice, supervisora do Museu das Culturas Indígenas, na verdade, da programação, né, do Museu das Culturas Indígenas. Eu também sou presidente da associação. Então, além de ter toda a minha casa, o museu, eu ainda carrego uma comunidade, assim, que, por sinal, é muita coisa para resolver. Então, não tem como uma hora eu estar aqui, seria meio que estranho eu sentar e eu não derramar uma lágrima, porque eu falar do povo, falar da minha família, é falar de mim, é meu sangue. É meu sangue, é a minha história. Clarice, a programação do museu
falar da programação do museu no contexto de que, quando você fala que bom temos um museu de culturas indígenas, e isso traz outras pessoas de outros territórios, de outras nacionalidades, e estar ali e criar uma programação onde não só atinge a expectativa do próprio museu, como do público, de modo geral, para esse compartilhamento de saber. E, para quem não sabe, mestre de saber, em algumas outras instituições, como o museu, é chamado de educador. Isso. Correto, né? Isso. Mas estar na programação, como eu falei anterior, o conselho está sempre junto com a gente, né? Vai ter reunião, então o conselho está ali junto. E é ótimo, e é maravilhoso, porque dali surgem outras ideias, porque pensa, você conseguir pensar numa programação todo mês. Mas tem outras demandas também, né? A gente tem lá, vamos dizer, a bioindígena, que é o mais fácil. Então, vamos pensar na programação do Abril Indígena. Quem trazer, quem vai falar, vai ter toré, não vai ter coral, vai ter chondaro, né? Vai ter guarani, vai ter pancararu, vai ter vassu. Quem vai estar aqui, em que momento? Esse mês dá para trazer todo mundo, não dá para trazer todo mundo? Como que a gente vai dividir? Esse mês teve a abertura da exposição da Mata Atlântica, né? Era para me saber, tá, gente? É que eu não sei falar direito, aí eu fico com medo de falar Nheri, onde os espíritos se banham. E daí eu fico meio assim para falar, porque como uma outra linguagem, né? E como eu disse no começo, eu tenho medo de falar e sair errado, pronunciar errado. E às vezes eu fico meio receosa. Mas eu tô aprendendo, tá? Tô aprendendo porque eu já aprendi a cantar em Guarani, mas os Guarani lá dentro, mas o Michelzinho várias vezes pedia para ele chegar e falo, canta. Aí ele, não, hoje eu não quero cantar. Nossa, que pena. Aí pegava o violão e começava a cantar. Não, mas agora eu quero aprender também, né? Então, a gente ter essa troca, mas... E ter essa troca, né, voltando para a programação do museu, assim, é uma responsabilidade muito grande. E tem a Ana também, que é do educativo, né, que está lá para ver toda a parte educativa, como ter formação de professores, ter brincadeiras com as crianças. Por exemplo, agora em julho vai ter férias na Tava, né? Então, assim, tem os mestres que estão lá para fazer brincadeiras de arco e flecha. Hoje, quando eu falei dos professores, eles estavam com os milho, um tipo de jogo com os milhos. Não deu para cuidar direito, né? Porque eu estava só passando, querendo ver o que estava acontecendo. E então, assim, é muita coisa. É uma responsabilidade, assim. Porém, o que eu sinto mais uma vez, eu não estou sozinha, sabe? Tem o conselho, tem toda a estrutura do prédio, tem todo mundo, né? Porque tem um mês que eu estou na programação, mas está todo mundo ali junto. Clarice, aqui, a gente vai por aqui. Então, várias vezes, assim que eu cheguei, falei, peraí, primeiro eu preciso me apropriar. Eu não consigo falar de algo ainda que eu não conheço. Então, eu vou me apropriar, vou ver quais as demandas que tem aqui e, aos poucos, eu vou construindo. Porque não tem como você estar trabalhando num setor e você não ter dúvidas, né? Então, se eu tenho dúvidas, procuro Davi, até mesmo para responder um e-mail. Falar, chega um e-mail, assim. Então, assim, se essa é a minha dificuldade para responder, então, procuro orientação para que a gente possa ter um diálogo onde todo mundo entenda, né? Mas, gente, eu sou suspeita de falar do museu. Sou muito suspeita, porque, assim, você estar num espaço onde, literalmente, as pessoas respeitam a sua cultura. Não tem essa, a pessoa chegou de chinelo, ai, fulano vem de chinelo. Não, gente, sabe? Ai, fulano tá fumando lá. Não, sabe? E você ir
e poder trabalhar e dizer assim, eu tenho as minhas preocupações porque não tem como não ter, porque eu tenho meus filhos em minha casa. Mas eu sei que eu posso ficar à vontade, eu estou em casa. Eu vou poder trabalhar tranquilamente, eu sei que se eu precisar de alguma coisa, eu vou ter alguém aqui para me ajudar, né? Então, é isso. Eu sou suspeita para falar do museu, né? Eu sou suspeita, então... Mas uma das coisas que a Clarice trouxe, que é muito verdade, é saber que você não está sozinha. É difícil. A gente está falando de espaços, ocupar, ter protagonismo na sociedade, são espaços que a gente vai cavucando para ter, né? Então, no primeiro momento não é fácil mesmo, né? Se a gente está dentro seja na administração pública, seja abrindo instituições de espaços na sociedade, né? O importante é saber que você está fazendo um trabalho que tem que ser coerente com aquilo que você acredita que seja, né? A gente está falando de especificidades, né? Então, não adianta eu fazer, por exemplo, formular uma política de saúde sem pensar em especificidades do povo indígena, né? Como a gente tem hoje, né? Os atendimentos específicos. Mas não adianta você só ter um atendimento específico, mas é como você vai tratar esse atendimento específico. Pensando em questão de funcionário, pensando em questão de estrutura também, né? Então, assim, é um desafio mesmo, né? Espero que aprenda bastante também, que eu aprenda bastante também com os parentes, que eu aprendo bastante também fazendo mesmo a parte burocrática, que também é muito difícil. E eu percebo que essa troca, ela só nos fortalece a partir do momento quando a gente tem uma coordenação dentro da Secretaria de Direitos Humanos, numa cidade que é riquíssima em todos os contextos, tem as suas contradições, e também temos um museu dentro de uma cidade que também tem todas essas contradições, mas que a gente consiga trazer todo um Brasil e fora do Brasil para aqui para dentro, para poder entender quem somos nós, né? Na sua essência cultural, na sua essência histórica, mas também com as políticas públicas aberta, né? E acessível. Estamos chegando ao final. Quero agradecer muito. Foi uma troca super interessante. Aprendi muito. Agradeço a Vanessa e agradeço à secretaria, agradeço a Clarice e agradeço ao museu. Mas antes de terminar, eu gostaria que vocês falassem uma única palavra do que representou tudo que estamos vivendo aqui, todo esse contexto do agora, uma palavra. Reconexão. O momento que eu estou reconectando comigo mesmo para poder falar. Reconectar os braços que foram cortados na minha família, mas também reconectar toda a ancestralidade, né? Toda a experiência. Eu sou muito grata, sabe? Sempre em minha fala, seja estar dentro da comunidade, fora da comunidade, e eu sou sempre grata, que é gratidão. Gratidão por poder estar aqui, gratidão por ter alguém para ouvir, e gratidão por ter que estar junto com uma pessoa que é do nosso povo e poder a gente dividir o mesmo espaço. E é isso. É uma das palavras que eu levo para a vida, é gratidão. Muitíssimo obrigado, meninas. Esse foi mais um Escutas e Partilhas. Axé.